Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu resolvi trazer um vídeo extra como forma de agradecimento a todos esses novos inscritos que estão chegando. No dia dessa gravação, a gente está batendo quase 300 inscritos em apenas 2 semanas de canal. Eu estou muito feliz, muito agradecida por cada um de vocês que estão fazendo parte desse novo projeto da minha vida. E como hoje é um dia romântico, eu resolvi trazer um caso de amor e crime. E eu vou contar para vocês a história de Bonnie e Clyde, que são os criminosos mais famosos do mundo. Muitas pessoas já ouviram falar sobre eles ou sabem que eles foram criminosos, mas não conhecem a verdadeira história. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Bonnie Elizabeth Parker nasceu no dia 1º de outubro de 1910. Ela teve uma infância pobre e difícil com sua mãe e 2 irmãos depois que o seu pai faleceu quando ela tinha apenas 4 anos. Ela era uma ótima aluna de inglês e redação, era muito boa com as palavras e escrevia poemas de qualidade, e inclusive venceu um concurso de soletração que na época era bem comum haver esse tipo de evento. Na adolescência, ela era descrita como uma jovem inteligente e de personalidade forte. Bonnie era uma pequena loira de 1,40 m e 41 quilos. Ela era bem pequena e frágil e tinha um rosto de boneca com olhos e lábios marcantes. Bonnie se casou aos 16 anos com seu então namorado Roy, porém pouco tempo depois, Roy foi pego roubando e acabou sendo preso, e assim ele permaneceu durante 5 anos. Então, com seu marido na prisão, Bonnie começou a trabalhar em uma lanchonete e o casal se distanciou e nunca mais se viram. Porém, eles nunca formalizaram um divórcio e ela continuou usando a aliança de casamento até o dia da sua morte. Aos 20 anos de idade, trabalhando como garçonete, ela conheceu um rapaz que mudaria sua vida e a tornaria famosa pelo mundo durante gerações. E esse rapaz era o Clyde Barrow. Clyde tinha a mesma idade de Bonnie e ao se conhecerem, eles se apaixonaram imediatamente. A Bonnie dizia que o que havia entre eles era um encontro de almas, amores de vidas passadas. Porém, a mãe da Bonnie não aprovou nem um pouco esse novo relacionamento dela, porque já tinha escutado falar muito mal de Clyde e ela também percebia um certo fascínio em comum da filha pela vida criminosa que o namorado levava. Mas mesmo assim, Bonnie largou tudo e passou a viver totalmente dedicada a Clyde. Clyde Barrow, mesmo sendo muito jovem, era conhecida no local por sempre estar envolvido em encrencas e pequenos crimes. Aos 16 anos, ele foi preso pela primeira vez por ter alugado um carro, porém ele não devolveu dentro do prazo e ao ser parado em uma espécie de blitz, ele tentou fugir, mas acabou sendo preso. A segunda prisão desta vez, junto com seu irmão Marvin Barrow, que eles apelidaram de Buck, foi por roubar perus de uma propriedade. Então, como dito, Bonnie e Clyde se apaixonaram muito instantaneamente, porém, mês após eles se conheceram, Clyde acabou sendo preso novamente. A Bonnie ficou muito triste por estar passando de novo por aquela situação. Eles ficaram um bom tempo afastados, mas o Clyde continuava mandando cartas para ela e ele sempre pedia nessas cartas que ela esperasse por ele. Ele havia sido sentenciado a 14 anos de prisão por roubo de carro. Dentro da prisão, o Clyde cortou o seu dedo do pé esquerdo com um machado e um pedaço do segundo dedo. Ele fez isso porque na penitenciária que ele estava, os presos eram forçados a fazer vários trabalhos e ele pretendia com isso ser transferido para outra penitenciária que não fosse tão rígida e que tivesse melhores condições, porque lá havia superlotação,
como dito, ele era obrigado a trabalhar, ele queria mais conforto. Mas esse ato que ele fez, na intenção de ser transferido, acabou dando mais certo do que ele pensou. Então, uma semana após isso, ele ganhou liberdade condicional. E logo assim que ele foi solto, a primeira coisa que ele fez foi procurar a Bonnie. Porém, ele descobriu que ela já tinha partido para outra, ela estava namorando. Mas quando a Bonnie se encontrou com o Clyde, ela acabou não resistindo. Toda aquela paixão que ela tinha por ele, aquele amor, reacendeu novamente, e então ela terminou esse novo relacionamento dela e os dois voltaram a ficar juntos. Clyde e Bonnie se juntaram a Buck e Blanche, montaram a quadrilha conhecida como Barrel Gang, onde Bonnie era motorista. Piloto de fuga, como alguns dizem. A quadrilha tocou o terror por quase 2 anos nos Estados Unidos, assassinando civis e policiais, assaltando bancos, lojas e postos de gasolina. Em abril de 1932, ao realizar uma tentativa de assalto em uma loja no Texas, a quadrilha foi cercada pela polícia. O Clyde imediatamente fugiu, abandonando tanto a Bonnie como seu parceiro, e os dois acabaram sendo presos. Porém, meses após, ela foi liberada. Com a Bonnie ainda na prisão, o Clyde foi realizar um novo assalto que acabou dando errado e o Clyde acabou matando o dono dessa loja. E ali eles passaram de assaltantes para também assassinos. Em outra situação, Clyde também matou 2 xerifes. Com esses últimos acontecimentos, Clyde e Bonnie, que já estava em liberdade, decidiram se esconder na casa da tia que ficava no Novo México. Porém, essa tia achava o casal muito suspeito e decidiu ligar para a polícia. O subxerife, que foi encaminhado para a casa para fazer uma inspeção, não esperava que houvesse nada demais. Porém, ele acabou sendo surpreendido e feito de refém durante quilômetros, sendo liberado após horas. No final de 1932, a gangue já havia crescido e ela estava formada por Bonnie e Clyde, o Buck, que é irmão do Clyde, e sua esposa Blanche, e o William Jones. E durante o roubo de carro, o Jones acabou matando o dono do veículo. A gangue vivia fugindo da polícia e, numa dessas fugas, eles acabaram deixando para trás vários pertences pessoais. E lá foi encontrado um diário de poesias da Bonnie e uma máquina fotográfica com um filme que ainda não havia sido revelado. Essas fotos ficaram muito famosas na mídia. Entre elas, a foto onde a Bonnie está segurando um revólver e com um charuto na boca. Tinha uma foto onde o Clyde estava com a Bonnie no colo. Tinha foto deles dois se beijando. E essas fotos começaram a gerar uma certa simpatia das pessoas pela gangue. Eles eram vistos por algumas pessoas como os anti-heróis, e eles viraram um verdadeiro ícone, sendo símbolo da luta contra o sistema opressor. Mas, por outro lado, a divulgação dessas fotos não foi nada bom, porque finalmente todos conheciam eles. E eles não poderiam agir como eles agiam antes, como se hospedando em hotéis, almoçando em restaurantes normalmente. Em 1993, a quadrilha estava passando pela estrada à noite com um Ford V8, onde o Clyde estava na direção do carro e perdeu o controle, sofrendo uma grave colisão. No acidente, a Bonnie teve a sua perna direita esmagada e queimada pelo ácido da bateria do carro e Clyde quebrou o nariz. O carro começou a pegar fogo enquanto Bonnie ainda estava presa, e ela entrou em total desespero e gritava que era para eles tirarem dali ou matá-la. Porém, eles conseguiram tirar ela do carro. Em consequência desse acidente, a Bonnie sofreu com queimaduras de 3º grau, tanto que ela não conseguia caminhar normalmente. Muitas vezes ela só conseguia se mover pulando com a sua perna boa, ou então era necessário que o Clyde a carregasse no colo. Durante um assalto, mais uma vez, eles acabaram matando um policial, e aí foi preciso que eles novamente entrassem em fuga, mesmo com a Bonnie estando muito mal. Procurar por curativos e remédios, foram levantadas suspeitas e os xerifes foram chamados, o que resultou em uma intensa troca de tiros, onde Buck ficou gravemente ferido e a Blanche teve os seus olhos atingidos por estilhaços de vidro do carro durante a fuga. Dias após, a quadrilha acampou em um parque abandonado, mas logo eles foram cercados novamente pela polícia e aconteceu um novo tiroteio.
Clyde e Jones foram baleados, mas conseguiram fugir levando a Bonnie. Buck foi baleado nas costas e não conseguiu correr a tempo. Butch então não abandona ele e os dois foram presos. Porém, o Buck faleceu 5 dias após a cirurgia. Após a morte e prisão dos integrantes, a gangue passou então 2 meses fugindo e se escondendo em diversos lugares. Durante essas diversas fugas, eles sempre davam um jeito de reencontrar a família, de visitar, mesmo que fosse rapidinho. Eles decidiram voltar para Dallas para mais uma vez reencontrar a família e matar um pouco da saudade. No final do ano de 93, o Clyde pede a Jones que roube um carro e então ele obedece, ele rouba o carro, porém ele não retorna com o carro. Ele segue viagem e vai para a casa da mãe dele, que ficava em Houston, e lá, pouco tempo após ele chegar, ele é reconhecido e preso. Agora, a gangue se resumia a Bonnie e Clyde. O casal já havia caído na graça das pessoas, as pessoas tinham se simpatizado de uma maneira muito estranha com eles, porque eles poderiam ser fofos, serem apaixonados entre eles, mas eles roubavam e matavam pessoas. Então, até que no dia 23 de maio de 1934, o casal foi pego em uma emboscada e teve o seu carro fuzilado. Bonnie foi atingida 23 vezes e Clyde 25. Os dois morreram no local. E ao total foram 167 disparos de diversos calibres. Um policial que havia participado dessa ação disse que Bonnie, ao ver Clyde morto, ela gritava desesperadamente e foi aí que eles decidiram continuar atirando. Várias pessoas que estavam lá tentaram ver a cena e teve uma mulher que cortou o vestido ensanguentado da Bonnie. Teve até um homem que tentou cortar a orelha do Clyde e foi impedido pelos policiais. O funeral contou com centenas de pessoas que faziam homenagens como se eles fossem estrelas de cinema. O talento de Bonnie como escritora ficou muito conhecido quando aquele diário de poesias foi encontrado onde tinham mais de 10 versos. Algum dia, eles serão enterrados juntos, e eles serão enterrados lado a lado. Para alguns, será o luto, para outros, será alívio, mas será a morte para Bonnie e Clyde. O carro V8, que foi fuzilado na morte do casal, atualmente está sendo exibido no cassino chamado Whiskey Pet and Pin, que fica em Nevada, Califórnia. Esse carro ficou muito famoso na época. O carro era uma verdadeira atração turística. Até hoje as pessoas pagam para ver e tirar fotos do carro, que ainda tem as marcas da bala e manchas de sangue no banco. E apesar do desejo de serem enterrados juntos, conforme o poema, Clyde foi enterrado ao lado do seu irmão e a Bonnie foi enterrada em Dallas. A história do casal ficou conhecida como Romeu e Julieta do crime e foi roteiro para diversos livros e filmes. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo especial de Dia dos Namorados. Espero que vocês tenham curtido conhecer a história de amor e crime de Bonnie e Clyde. Agradeço demais por você estar aqui. You know, I think I'll tell you the story